Fala galera, sejam bem-vindos ao Cinema nos Trilhos, o seu podcast de bate-papo semanal de cinema. Eu sou Yasser do Metrô Espacial. E eu sou Felipe do Rapidinhas do Cinema. E hoje nós estamos aqui para falar de um filme animado, Dália e o Livro Vermelho. Um filme que eu descobri quando eu ia assistir que tem dedo brasileiro aí no meio. Ah, é? Não sabia, cara. Não, ô louco, ó, assim, eu achava que era um filme argentino, né? Era o mais falado espanhol e tal. Só que aí começou o filme, começou a sei lá, Petrobras, não sei o que lá, Ancine, começou a aparecer. Tá, Aí eu fui pesquisar é e aí eu descobri que é um filme que é coprodução Argentina, Peru, Colômbia, Brasil e Espanha. É um filme América Latina. É um filme, assim, com um tempero de todos os lados aí. Só não é em português porque eram 4 países que falam espanhol e só gente em português, né? Então o filme foi em espanhol, mas eu achei assim, interessante isso, eu descobri, foi uma surpresa legal. Então dá pra falar que é um filme animado brasileiro aí, dá pra falar que é brasileiro também. Mas faz sentido, né? Porque eles acham que aqui no Brasil a gente fala espanhol também, então bora. E aí? Esse filme é dirigido pelo David Bisbano e ele também é o roteirista. É um filme animado que é... Assim, eu acho que pouca gente conhece, eu não tinha ouvido ninguém falar desse filme. Eu, por um acaso, tava lá, zapeando na Disney e vi lá e eu gostei da capa e eu falei, é esse que eu vou escolher então pra gente falar aqui, né? Se eu soubesse que era brasileiro, eu já tinha até trazido antes aqui pro Cinema nos Trilhos. Mas é isso, Felipe. Você, que talvez, assim como eu, foi bem cego assistir esse filme, o que você achou da animação? O que você achou da história? O que você achou de Dália e o Livro Vermelho? Cara, eu gostei da história, assim, eu gostei. No começo eu vou falar que eu achei meio confuso um pouquinho a história, tipo, não tava entendendo o que é livro, o que tem dentro desse livro, por que tem essa história, por que eles estão contando uma história de uma garota vendo o livro. Aí, conforme o filme vai desenrolando, você começa a entender que ali, tipo, o livro, a história, escrever um livro, contar a história, é basicamente uma coisa pra... Não sei se é metáfora a palavra, mas uma parábola, uma metáfora, sei lá, pra falar sobre formas de superar, tipo, as adversidades que as pessoas têm e como a criatividade faz parte disso, né? Como a criatividade pode ser uma porta pra você superar, sei lá, o luto, ou superar algum sentimento que esteja reprimindo, enfim. Mas foi isso que eu entendi basicamente da história desse filme. E é o que acontece com a menina ali, com a Dália, né? Que ela acaba conseguindo se aventurar dentro desse universo da escrita e tal, e vai superando seus medos, superando os obstáculos. Mas falando, além da história do filme, o que mais me chamou a atenção de início foi a mescla das animações, tipo, dos estilos de animações que tem ali dentro, né? Que a gente tem, um negócio que tem 3D, tem também stop motion, tem um monte de coisa. Eu falei, caraca, o Yasser deve ter escolhido esse filme por causa disso aqui, porque é outra animação cheia de mescla e ele quer falar de animação. Não, pior que não, porque eu não sabia nada mesmo do filme. E, assim, só pra dar um contexto, né, eu acabei esquecendo de fazer a sinopse, mas você tava falando aí de livro, disso, daquilo. É verdade. E a questão é que, assim, existe essa família e essa criança chamada Dália, e o pai dela é escritor, tá escrevendo um livro, e ela gosta muito, assim, das histórias que o pai dela escreve. Ele escreve contos, e ele decide escrever, então, um livro inteiro, né, sobre uma história lá. E aí ela dá a ideia pra um personagem, ele cria esse personagem pra ela, só que, infelizmente, o pai dela falece e ele nunca termina esse livro. E aí, meio que vários anos se passam, a Dália já tá um pouco maior, já é adolescente, e ela tem que, então, ela meio que entra nessa história, né, tem toda uma analogia, como uma metáfora, talvez, como o Felipe tava falando, que ela entra nessa história que o pai dela tava contando e meio que conhece aqueles personagens. Por isso que até é meio confuso, como você falou ali no começo, porque a gente não sabe o que é essa realidade dela, né, o mundo real, e o que é o livro, né, que ela tá ali, e se ela realmente, tipo, entrou no livro, ou se aquilo ali é só ela fantasiando, né, e interpretando o mundo. Então é bem interessante por causa disso, né. E eu concordo com você, eu acho que tem um pouco essa confusão, eu acho que isso persiste durante o filme inteiro, de a gente às vezes não saber as regras, né, mais ou menos. Tipo, mas agora ela tá no mundo real, agora o personagem que era do livro veio pro mundo real, mas agora ela tá lá, e, sabe, uma coisa influencia a outra. Eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que não é nada grave, assim, que super atrapalha, sabe? Eu acho que confunde um pouco, mas depois você se acostuma, né? E eu achei bem interessante, já que você falou de animação, a gente pode ir pra esse lado no começo. Porque eu também, tem horas ali, eu pesquisei por cima, eu não achei nada específico, mas eles só falam assim, animação híbrida, várias técnicas, não sei o quê, mas não explica quais técnicas, né? Mas tem horas ali, inclusive, que realmente parece stop motion, né? Parece massinha, né? Parece massinha, assim. E eu fiquei naquela dúvida, será que é
3D imitando um stop motion, ou será que realmente eles fizeram algumas cenas em stop motion, né? Não, eu achei aqui isso. E tem realmente, eles têm umas cenas que tem stop motion, principalmente as cenas iniciais de estrada, assim, é em stop motion, e eles têm também essa mescla com 3D, né? Então, o filme todo é 3D, mas tem... Porque tem vários momentos ali que tem o carrinho, que tem a casinha, que você fala, nossa, parece uma maquete, né? E eu fiquei com essa impressão. E como alguns filmes eles usam o 3D fingindo ser stop motion, eu fiquei nessa dúvida se era mesmo ou não. Mas é muito legal porque dá uma dinamicidade, assim, também desses planos, né? Que tem às vezes você percebe meio que a lente, entre aspas, ali, né? A profundidade de campo e tudo mais. E aí, de repente, vai pra animação 3D, onde é tudo mais focadinho. Então, cara, é muito interessante isso. E eu acho que a escolha estética também, né, as cores que eles usam, o formatinho dos personagens e tal, eu acho tudo isso muito, muito interessante. Inclusive, mesmo nas partes que eu acho que não são stop motion, que são 3D mesmo, parece que a animação, ela é meio travadinha, sabe? Tipo assim, não como algo negativo, eu tô falando assim, mal animado, mas é animado de um jeito que parece que você tá mexendo um boneco às vezes, né? Tem aquelas passagens de quadro mais longas, né? Entendi. Não, parece tem realmente vários momentos assim. Mas foi isso que eu achei legal, sabe? Dessa construção assim, porque eles conseguiram mesclar diversos elementos e ainda assim ficou muito fluido a animação, sabe? Não ficou tipo aquele negócio que você de repente olha e fala, nossa, isso tá tão diferente, tão grotesco que estraga a sua experiência. Não é aqueles memes, né? Aqueles memes que a gente vê na internet nos 3D, assim, super toscão. Não é. Mas ele tem essa característica, assim, de ser, às vezes, o personagem vai pular ou vai dar uma pirueta, e é aquela pirueta, assim, que não é... Pra quem tá acostumado, às vezes, com a Disney, com Pixar, que é tudo muito fluido, assim, aquela coisa que tenta ser o mais realista possível. Aqui não, acho que ele não tenta ser essa coisa meio realista. Ele assume que é tipo uns bonecos, assim, sabe? Lembra até um pouco Final Fantasy, sabia? Em alguns momentos, assim. Aí eu já não vou poder opinar, porque eu não sei muito. Bom. É o único jogo que eu sei mais ou menos. Então, aí você escolheu um que eu não sei nada. Mas eu gostei dessa escolha, porque, assim, a escolha mais óbvia às vezes é tipo, não, vamos tentar fazer o que a Pixar faz, né? Vamos copiar o que eles fazem. Sim. E aí você não vai conseguir, porque não é o mesmo orçamento, não é a mesma experiência, não tem os mesmos softwares e tal. E aí ficaria aquele produto meio genérico tentando copiar outra coisa, sabe? Eu acho que eles tentam fazer o estilo deles ali e isso funcionou bem pra mim, sabe? Ficaria um filme Formiguinhas. Que é claramente uma copiazinha de Vida de Inseto ali. Exatamente. Mas não foi isso que aconteceu aqui. E aí, tipo, sem ser a parte técnica, assim, sem ser a parte técnica da animação, mas a fotografia, como eu tava falando, a fotografia, a arte, eu achei as cores, assim, porque não é nada super saturado, não é aquelas cores vibrantes, assim, que a gente espera de filme infantil, geralmente, né? Mas também não é nada, tipo, super dark. Não é dark a palavra, mas dramático, assim, não é dramático, tipo... exatamente. Ela é uma cor... Também não é pastel, não é aquela cor super levinha. Eu não sei explicar como que é a cor do filme, mas eu achei a estética que eles escolheram, não só para os personagens, mas das cores e tudo mais do filme. A fotografia do filme eu achei bem legal também, sabe? Não sei se você teve essa mesma opinião que eu, assim. Cara, eu achei tudo... O que eu acho que... Quando eles fizeram essas misturas, eu acho que eles apelaram muito pra... Vamos fazer um filme pra família inteira, sabe? Então, eu acho que eles conseguem... Tendo essa direção de arte, essa fotografia, esses tons, eles conseguem falar com a gente num tom um pouquinho mais dramático, contar um pouquinho mais da história... falar sobre essa analogia, né, de tipo, a criatividade pode te ajudar a superar a perda, e também consegue manter as crianças ali num meio tom, assistindo o filme também com os personagens que são um pouquinho mais de boneco, mas ainda que tem umas cores que não são super vibrantes, mas ainda consegue manter as crianças ali assistindo também, sabe? Eu gostei, eu achei as cores bem, acho que seriam umas cores mais sóbrias talvez, sabe? Tipo, não chega a ser Disney que nem você falou, mas é um tom mais sóbrio, que um meio termo ali pra todo mundo. Eu gostei, eu achei legal também. Sim, não achei gritante, cara. Eu acho que tudo ornou, sabe? Tipo, tudo combina dentro da cena. Sim, e tem uma certa diferença também entre esse mundo real dela e o mundo dentro do livro, né? Tipo assim, eu acho que, não só, lógico, no mundo real são humanos, e aí de repente tem alguns personagens mais animalescos ali, por exemplo, né? Humanoides, assim, no livro, então tem isso. Mas até a questão das cores, eu acho que as cores desse mundo real dela são mais naturais, assim, aquela coisa, tipo...
tentando transmitir essa sensação de, tipo, isso aqui é vida real, e aí quando vai pro livro, que é um livro de aventura e tal, tem um mundo ali que é um pouco mais escuro, é sempre noite, né? O dia passa rápido, não sei o quê. Então eu achei legal que tem você consegue, às vezes, perceber essa diferença nisso, né? E não só pelos animais, né? Que são os protagonistas ali. Os protagonistas não, né? Os personagens do livro. Inclusive tem uns animais meio bizarros ali, assim, né? Tipo, tem um monte, cara. E falando em animais bizarros, uma coisa que eu achei muito divertida desse livro, e é uma coisa que geralmente, sei lá, eu acho que eu não pensaria isso lendo um livro, assim, mas é o fato de que eles mostram ali que a pessoa, quando ela tá construindo uma história, ele carrega, o autor, né, que era o pai da menina, ele carrega diversos elementos da vida dele, né, da vida real dele, pessoas que ele conheceu, pra dentro da história, cria o próprio universo dele ali, e de repente isso vai ficar fechadão num livro e vai pra uma banca, sabe? Isso eu achei muito maneiro, porque a gente tem diversos livros aqui e tal, eu tenho alguns aqui também, não sou um grande leitor, mas tenho alguns livros aqui. E aí, isso me fez parar pra pensar, falando, um monte de coisa aqui deve ser, tipo, experiências pessoais das pessoas que elas criaram, tipo, os contos e colocaram aqui dentro, sabe? Com tipo, certeza. É muito, muito maneiro isso. Sim. Porque, por exemplo, o personagem principal do livro é uma cabra, né? E ela, quando o pai dela tava escrevendo o livro, foi ela meio que sugeriu esse personagem, então ele criou meio que em homenagem a ela. E essa cabra ali, ela fica... Ela, ao mesmo tempo, é um reflexo da Dália, mas também do pai dela, assim, né? Tipo, uma mistura ali dos dois um pouco, né? Serve como um guia pra ela, mas também é um pouco da personalidade dela, então é bem legal. E aí tem os outros personagens, que são os outros membros da família, assim. Então, é isso que você falou, é bem legal. E faz a gente imaginar mesmo, né? Em quantos livros que a gente lê que não acontece isso. Mas, e o que você achou, assim, dessa... Eu sei que você falou ali um pouco da analogia, de, tipo, uma maneira de lidar um pouco com o luto e tal... Mas eu acho, principalmente, eu acabei interpretando um pouco mais sobre como essa questão, até da nossa área, assim, de ser pessoas criativas, de trabalhar com audiovisual, por exemplo. Nesse caso, eles estão falando de livro, né, da escrita, da literatura. Mas trazendo pro nosso universo do audiovisual é isso, porque o pai dela já estava acostumado a fazer muitos contos, mas nunca tinha escrito livro. Aí ele demorou diversos anos pra escrever um livro e aí ele morreu antes de conseguir terminar. E aí, o filme inteiro, ele bate nessa tecla de, tipo assim, a Dália, ela fala, eu não sou escritora, eu gosto de escrever, mas eu não sou escritora, eu não consigo escrever. Eu penso, mas eu não consigo colocar no papel, sabe? E aí, fica assim, não, mas você tem que começar, mas você tem que colocar, mas você cria o personagem, mas o personagem começa a te moldar também, sabe? Você vai moldando pelo outro. Então, eu acho que eles fizeram uma analogia, assim, da área criativa como um todo, daquele problema do artista, do bloqueio criativo, da falta de crença em si mesmo, talvez, sabe? Dela, assim, tipo, não, eu não sou escritora, não sou escritora. E de você ter uma ideia e você não conseguir executar, sabe? Ou você escreve, apaga, né? E eu acho que todo mundo que trabalhou com qualquer área criativa, assim, seja música, filme, qualquer coisa, passa por isso, né? Passa por esse momento que você quer transmitir algo, você quer fazer aquele filme que tá na sua cabeça tem uma cena maravilhosa, e aí você vai lá e não consegue produzir aquilo, e aí você começa a ficar triste e tal. Então eu acho muito legal que o filme, ele tenta passar essa lição de moral ali pras crianças e tal, que é justamente, tipo, não, mas olha, não precisa ser perfeito, você só precisa escrever, você só precisa fazer, começa, depois a própria coisa vai começar a te moldar, a própria coisa vai começar a conversar com você, os seus personagens vão conversar com você e vai seguir. Então eu achei isso muito legal, porque conversou um pouco comigo, assim, dentro do cinema, produção audiovisual, né? Com certeza, cara. E inclusive, até era um ponto aqui, me lembrou você e lembrou a mim mesmo também, porque a gente tá sempre nessas discussões, né? A gente tá sempre fazendo bate-papo do tipo, pô, queria montar tal programa, queria montar tal projeto, queria montar tal coisa, e aí a gente às vezes fica travado, tipo, não começa o negócio e porque a gente tá sempre buscando uma coisa que às vezes é a perfeição, né? Tipo, tá sempre querendo fazer um negócio que, tipo, não, quando eu fizer isso vai ser um sucesso e é isso que vai bombar. Só que tem que começar de algum lugar, né? E às vezes a gente acaba não fazendo com medo de errar, de não ser perfeito, de não ser o que a gente idealizou, e aí vai travando, e aí fica travado e acaba não fazendo. Mas essa parte do filme é muito legal também, cara. Eu gostei disso, também percebi esse ponto assim, e fiquei meio chateado. Falei, porra, mano, eu devia estar gravando aqui a parada, tipo, só preciso gravar, sabe? Não custa nada, é só botar uma câmera aqui, escrever um roteiro e começar a gravar. Só que é isso, a gente começa a se comparar, inclusive. Tem um ponto da própria Dália que ela se compara muito com o pai também, né? Tipo, não, meu pai era um escritor, meu pai, ele era perfeito, ele era um escritor. E a gente faz isso também. Eu nunca vou conseguir escrever tão bem quanto ele escrevia, né?
Exato, fala, e a gente olha isso também, sabe? As outras coisas fala, pô, mas esses caras fazem vídeo muito fera. E aí a gente não leva em consideração que às vezes a pessoa tá lá, tipo, 10 anos, 12 anos, 15 anos, e a gente tá aqui, tipo, um ano, eu pelo menos tô 1 ano e meio, 2 anos no máximo aqui fazendo coisa e já quero fazer como se fosse Hollywood, sabe? Então, o filme é bom quando fala nesse ponto, porque eles são até que sutil, né? Tipo, são bem sutil assim, mas é um toque legal. Eu gostei, achei bem maneiro. E nesse ponto, eles até citam isso, assim, do tipo, porque ela fica nesse questionamento, mas por que eu vou escrever? Porque as pessoas. Como é que eu vou escrever algo sendo que eu não escrevo tão bem quanto meu pai? E ele fala assim: você não precisa escrever como o seu pai, você precisa escrever como você. Escreve o que você quer, não o que você acha que. Você não precisa escrever igual ele, sabe? Então eu acho que esses são dilemas que muitos artistas passam também, principalmente quando tem pais, às vezes, que trabalham naquela área, e você fala, mas eu nunca vou ser tão bom quanto meu pai. Só que às vezes você só precisa fazer o seu negócio. Exato. Do seu jeito, sabe? Não ficar tentando viver nesse guarda-chuva, assim, sabe? E aí eu acho que... É por isso que eu acho que esse filme conversa tanto com o pessoal já mais velho, assim, a gente aqui, tá falando, né? Que se relaciona com a nossa vida, com o artista. Talvez se relacione com alguma coisa muito importante pro próprio diretor, que é o roteirista. Talvez tenha sido algo que ele passou, né? Eu não sei, mas pode ter sido. Cara... E se conversa com todo mundo, e pras crianças ainda assim é um filme de aventura, super legal, que tem uns personagenzinhos legais, sabe? Então, e tem uma mensagem boa, então eu acho bem interessante esse filme. E falando em tempo, né, em processo, em criar, eu tava vendo aqui uma informação que esse filme demorou 5 anos pra ser produzido. Ah, é? Eita. 5 anos. Eu achei em uns lugares que falou que foi 7, mas achei um outro mais sensato aqui que disse que foi 5 anos que eles levaram pra produzir o filme. Eu falei, mano, 5 anos pra produzir, tipo, por que tanto esse tempo assim, sabe? Tipo, olha, tudo assim, bem que tem diversos elementos ali e tal, mas às vezes 5 anos, tipo assim, considerando, o cara fez o pitch, aí ele conseguiu, tipo, aprovação, só que aí ele tem que ir atrás de verba, aí depois que ele consegue a verba tem que fazer aí faz, sabe? Aí teve a pandemia. É fácil passar esse tempo assim, né? Pode ser. Teve a pandemia nesse meio tempo, né? Então, assim, acho que são vários problemas aí que teve, principalmente filmes assim, é uma coprodução de 5 países, entendeu? Tipo assim, imagina a complexidade de tudo isso. Teve 5 países envolvidos pra conseguir fazer essa animação, então eu acho um processo que pode sim demorar bastante tempo, então. Que bom que eles terminaram, né? Que bom que eles fizeram igual terminaram. A história do filme, é isso aí. Sim. Mais alguma coisa assim que você tem pra chamar a atenção nesse filme? Cara, não, sinceramente não. Eu acho que assim, pra quem for assistir esse filme, de primeiro pode dar uma estranhada, porque são, como eu disse, são muitos elementos e a gente acaba ficando confuso se ela tá no mundo real, ela tá no mundo imaginário, onde que ela tá. E aí isso pode acabar deixando o filme um pouco lento, um pouco cansativo, porque não é um filme com tantos elementos fantásticos assim logo de início, sabe? E pode ser difícil pra quem tá muito acostumado também com aquele estilo Disney Pixar, assim. É diferente, né? Então... Exato, não tem muito... Não é um filme com tantos estímulos visuais alucinantes, sabe? Que vai, tipo, na hora vai ativar a sua dopamina ali e você vai querer ficar acompanhando, sabe? Então... Sim. E pra quem achava que o único filme brasileiro animado era Menino e o Mundo, agora tem mais um aí. Pois é, né, cara? Que legal. É bom ver isso, né? Eu acho... eu não vejo tanto, assim, um espaço de animação no Brasil, assim, tipo... eu não acompanho tanto. De filme, exato. Porque série animada tem bastante até brasileira, né? Tem bastante coisa na TV. Mas, realmente, de filme eu acho difícil ter. Eu nunca vejo. Eu não sei se é porque é muito complexo produzir, ou às vezes não tem tanta demanda que fala assim, vou produzir isso aqui e não vai rodar em lugar nenhum, sabe? Eu acho que, como cinema no Brasil, eu acho que é muito difícil, assim. Eu acho que a animação talvez tenha... Parece mais fácil, porque, por exemplo, você não tem que sair pra gravar nesse lugar, só fazer na sua casa ali, né, no seu computador. Mas eu acho que demanda mais gente pra fazer, pra ficar bom, pra não ficar aquelas animações super tosquinhas assim. E aí mais gente, mais tempo, mais recursos ali, acaba demorando mais, sabe? Porque depois você precisa dublar, enfim. Eu acho que é uma série de coisas, né, que fazem com que talvez não seja tão fácil de produzir e também provavelmente não deve ser tão lucrativo, então... acaba ficando nisso, assim. Fica no espaço aí pro drama, né? Pro drama, ação, enfim. Mas é isso, fica a recomendação aí pra você que tá assistindo esse episódio, vale muito a pena assistir. Dália e o Livro Vermelho, tá disponível na Disney. Eu acho que é uma produção, apesar de ser coprodução entre diversos países aqui, é uma produção original Star Plus. E se você gostou desse episódio, deixa o seu like, se inscreva se você estiver no YouTube e siga se você estiver na sua plataforma de podcast favorita. E nos acompanhe, porque a gente tá aqui falando sobre cinema, falando sobre filmes. Você pode recomendar um filme que você quer que a gente assista, que a gente vai assistir com certeza pra falar aqui no nosso episódio. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e fui. Tchau.